Bonitos, tudo bem com vocês? Vou falar um pouquinho com vocês sobre a parte de química agora. A gente vai se afastar um pouco da parte de energia, da parte de força, daquela parte de velocidade. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre a composição da matéria. E aí, se você perguntar pra mim o seguinte, tá bom, tá? Então, vamos falar sobre a matéria. E eu vou falar pra vocês o seguinte, galera, o que é matéria mesmo? E vocês têm que saber e me responder, porque a gente já viu essa matéria antes. Matéria é tudo aquilo que tem massa, ou seja, que tem gramas e que ocupa lugar no espaço, ok? E é o seguinte, pessoal, imagina comigo da seguinte forma. Vocês pegaram uma mesa de ferro, que seja, e aí vocês podiam dar um super zoom nessa mesa. Se vocês pudessem dar um super zoom e continuassem dando zoom, até você chegar na menor parte dessa mesa, o que vocês encontrariam? Possivelmente vocês estão respondendo ferro. Sim, tá certo. Vocês estariam encontrando átomos de ferro, átomos do elemento ferro, ok? Só que como que é feito esse átomo? O que esse átomo tem de tão importante? O que tem dentro dele? Como é que eles descobriram esse átomo? Então vamos ver um pouquinho sobre como é que é a forma do átomo, ok? Então vamos lá. Primeira coisa foi que eu coloquei uma linha no tempo para vocês poderem se situar. Para poder pensar o seguinte, átomo não foi uma coisa que foi descoberta agora e que nem que vai parar de evoluir, ok? Então a todo tempo ele está evoluindo. Então, para poder desenvolver a história do que é o átomo, começou lá antes de Cristo, na galera filósofos, pensadores. Vamos lá ver o que aconteceu com eles aí, ó. É o seguinte, eram ideias filosóficas. O que significa isso? Significa que eles estavam no campo da imaginação. Não tinha realização de experimentos para comprovar nada. Então, olha só, tem dois caras aqui, ó, o Leucipo e o Demócrito, que eram dois filósofos da época, e eles ficaram pensando e refletindo sobre o que a gente era feito, sobre o que a gente veio, de onde a gente vai, e eles chegaram à conclusão de que a matéria é composta de partículas. Partículas essas que eles denominaram de átomo. Vem do latim indivisível, ou seja, chegaria a determinado momento em que essa matéria não podia mais ser dividida. É como se você pegasse um pedaço de bolo e fosse cortando, até chegar na menor parte dele em que vocês não pudessem mais cortar. E aí eles falaram o seguinte também, que é muito importante, elas eram pequenas demais para serem vistas. Então a gente não conseguia visualizar esses átomos porque eles eram muito pequenos. E naquela época, obviamente, não tinha microscópio para poder fazerem uma análise. E nem hoje a gente consegue ver, olhando para um microscópio, como é que é um átomo de tão pequeno que ele é. Óbvio que tem representações e outras formas de fazer essa análise, mas ninguém conseguiu pegar e tirar uma fotinha ou algo do tipo do que é um átomo, ok? Só lembrando disso. E é o seguinte, eu vou seguir minha linha no tempo aqui, eu quero que vocês reparem uma coisa. Eu estava falando de antes de Cristo, ok? Estava falando da Grécia Antiga. E agora eu estou falando de Dalton, o primeiro cara que realmente desenvolveu, usando a experimentação, um conceito para átomo, uma teoria. Isso aconteceu em 1803. Olha quanto tempo se passou de antes de Cristo até realmente surgiu uma teoria científica falando sobre isso. Ok? E é o seguinte, pessoal, o Dalton, esse carinha aqui, olha que bonitinho, ele todo pensador aí, é o seguinte, ele falava que a matéria é formada por partículas fundamentais, que esses são chamados de átomos. Ele realmente buscou esse nome lá da filosofia antiga e continuou utilizando ele. Então, olha só, ele chamou os átomos de partículas maciças, ou seja, dentro deles também continham o mesmo material. Eles eram indivisíveis e não podiam ser criadas ou destruídas. Isso significa que se eu entrei com hidrogênio, no final tem que ter hidrogênio também, ele não pode desaparecer do nada, ok? Outra coisa também é o seguinte, cada elemento tem um tipo de átomo. Aí você pensa assim, tá, como assim? Lembra da água? Como é que é a fórmula da água? H2O. Ok, então o hidrogênio é o H e o oxigênio é o O. Ok? Então são elementos diferentes que, combinados, formam uma substância, que é a segunda parte. Ó, compostos químicos são formados em razão da combinação de diferentes tipos de átomos. Então eu combinei um H, dois Hs com oxigênio e formei uma substância chamada água. E durante uma reação química, há reorganização. Então, esses átomos, eles mudam de lugar. Mas não significa que eles vão sumir ou desaparecer, ou vão ser criados do nada. Porque, lembrando, não pode furar essa parte da teoria. Então, aqui ó, essa fotinha aqui seria a ideia de um átomo. Uma pequena bola minúscula, nesse caso está super ampliada, mas seria uma pequena bola que seria reorganizada. Dando sequência aí, eu quero que vocês reparem o seguinte, ó. Do Dalton, o próximo cara que desenvolveu uma teoria foi o Thomson. Relembrando que ele saiu de 1803 para 1897, são mais de 90 anos para surgir uma teoria nova. Ou seja, daqui
pra cá, muita coisa mudou. Inclusive em termos de experimentação e de equipamentos, tá, pessoal? Então é o seguinte, o Thomson, ele falava o seguinte, ó. Ele fez um experimento. Ele botou dentro desse tubinho aqui, que são os raios catódicos, experimentos com raios catódicos. Ele colocou dentro desse tubinho aqui um gás. E aí ele passou uma corrente elétrica. Então, tinha uma parte negativa e uma parte positiva. E quando ele conectava essas duas partes, passava uma corrente elétrica aqui, passava energia aqui. E aí ele observou o seguinte, ó, apareciam raios fluorescentes, que tinham cor bem verdinha, e que sempre acontecia uma coisa. Uma carga negativa saía dessa região e passava para essa região aqui. Ele chamou isso de raios catódicos e disse que se você mudasse o gás, não importava o gás que você colocava, sempre acontecia a mesma coisa. A carga negativa saía daqui e passava para cá. E ele chamou essas cargas negativas de elétrons. Lembre bem desse nome, porque daqui para frente a gente vai usar muito ele. E aí ele pegou a teoria de Dalton e ele evoluiu, ele usou os conceitos da teoria de Dalton e acrescentou umas coisas. Então ele falou o seguinte, ó, meu modelo, obviamente ele não usou esse nome pudim de passas, porque não pode, mas é como a gente faz para poder gravar. Ele falou o seguinte, no modelo de Dalton, na verdade existiam cargas positivas e cargas negativas, porque o Dalton não falava nada disso, mas ele descobriu as cargas negativas e positivas. E ele dizia que aquela esfera maciça era coberta de cargas positivas e grudadas nelas tinham as cargas negativas que ele chamou de elétrons. Por isso o nome pudim de passas. Imagina uma coisa lá meio dura que tinha cargas negativas grudadas nela. Ok? Então, vamos dar um modelinho aqui bonitinho. E aí, olha só, repara. De 1897, a gente passa para 1911. São poucos anos em diferença de 1803 para 1897. A gente entra num cara chamado Rutherford. O Rutherford, ele pegou a teoria do Thomson e falou assim, tem alguma coisa esquisita nessa história aí. E é o seguinte, esse cara aqui, o do bigodão, ele vai usar esse experimento aqui, ó. Vamos devagar nele, porque ele é um pouquinho complicado de entender, mas nada impossível. É o seguinte, pessoal, ele tinha o polônio, que é um elemento radioativo, ele libera radiação. E aí é o seguinte, ele reparou, ele teve a brilhante ideia de colocar uma lâmina de ouro e ver o que acontecia quando o elemento polônio emitia radiação, o que acontecia com essa lâmina de ouro. E aí ele fez uma barreira, obviamente, para poder fazer essa análise. E ele observou 3 comportamentos diferentes. O primeiro comportamento era que essas partículas que estavam sendo emitidas, esses raios que estavam sendo emitidos, eles seguiam reto. Ó. Segue a linha do mouse aqui, ó. Trajetória 1, seguia reto. Trajetória 2, acontecia um desvio, um leve desvio, ó. Trajetória 2, leve desvio para cá e leve desvio para esse outro lado aqui. E na trajetória 3, ele voltou e retornou ao sentido contrário. E aí o Rutherford, como ele era muito inteligente, ele chegou a algumas conclusões. Vamos ver essas conclusões aí. Ele descobriu a existência de prótons. O que são prótons? São cargas positivas. Então pensa comigo, ó. Nessa lâmina de ouro aqui tem cargas positivas. Se eu liberar uma partícula positiva aqui, o que vai acontecer quando eu tenho cargas iguais? Elas vão se repelir. Se elas vão se repelir, eu tenho que desviar o caminho. Então eu seguiria o caminho 2, por exemplo. Concorda comigo? Agora, se eu bater de frente, uma de frente para outra, tipo uma carga positiva, batendo numa outra carga positiva, obviamente a minha carga positiva seria jogada pelo sentido contrário, que seria o sentido 3. E aí você pergunta assim, tá bom, mas o que tem a ver então o sentido 1? É o seguinte, ele falava que no núcleo ele era tão pequeno, mas tão pequeno, e que tinha tanto espaço vazio, mas tanto espaço vazio, que às vezes as partículas passavam reto, de tanto espaço vazio que tinha. Então o Rutherford foi... Gente, dizem que na verdade foram os alunos do Rutherford, mas ok, vamos dar o crédito total para ele aqui. É o seguinte, ele descobriu as cargas positivas, e ele falou que a carga positiva estava concentrada no núcleo, então só tinha carga positiva no núcleo, ou seja, na parte central do seu átomo, e que ao redor desse núcleo tinha a carga negativa, ou seja, são os elétricos, e era chamado de eletrosfera. Então vamos dar uma olhada aqui no modelo atômico. Olha só, segundo ele, tinha um núcleo que estava aqui, e aí nessa mesma época que ele estava desenvolvendo essa teoria, surgiu um outro cara que descobriu a origem dos nêutrons. E eu já vou falar sobre eles, mas vamos lá, ó. Cargas positivas são os prótons, e ao redor dela tem uns cargas negativas, que são os elétrons, que ficam girando ao redor dessas cargas positivas. Mas é o seguinte, como ele falou que tinha muito espaço vazio, ele tinha que dar uma comparação. E aí ele usou o seguinte exemplo. Imagina que você esteja no Maracanã. No Maracanã. Óbvio que ele não usou o Maracanã como exemplo. Mas eu vou usar o Maracanã porque a gente já foi lá e a gente sabe como é que funciona. Imagina que o núcleo seja uma bola de futebol colocada lá na pontapé inicial do Maracanã. Eu sei que vocês são flamenguistas todos aí, gostam do Flamengo. E aí imagina o seguinte.
A bola de futebol é o seu núcleo. E o Maracanã inteiro, vocês lembram do tamanho do Maracanã? O Maracanã, daquela extensão toda, com a arquibancada, com tudo, na verdade, seria o tamanho da sua eletrosfera. E os elétrons seriam basicamente você sentadinho lá na cadeira do Maracanã. Então imagina quão pequeno é um núcleo em comparação à sua eletrosfera. Certo? E outra coisa também importante para vocês poderem lembrar, que eu falei ainda agora, que eram os nêutrons. Então vamos lá, ó. Prótons têm cargas positivas, elétron tem cargas negativas e o nêutron, adivinha, não tem carga. A carga dele é zero, nem positiva, nem negativa. E é o seguinte, pessoal, o cara que descobriu os nêutrons, ele também fez outras considerações. Ele disse que os nêutrons ficavam no núcleo, junto com os prótons, e que os nêutrons tinham a mesma massa dos prótons. Então vamos supor que o próton tenha massa 1, então os nêutrons também têm massa 1. Ok? Outra coisa muito importante é o seguinte, a galera descobriu que os elétrons têm uma massa tão pequena, mas tão pequena, mas tão pequena, que ela é considerada desprezível em relação aos prótons. Então a gente diz que o elétron não tem uma massa, ok? E aí, dando sequência aqui, opa, tirei da apresentação. Vamos voltar aqui rapidinho. Dando sequência aqui, a gente vai sair do Rutherford. E uma coisa muito importante, ó, vou voltar aqui rapidinho. Ele falava que os elétrons ficavam girando ao redor desse núcleo. Só que a física falava o seguinte, cara, não tem como os elétrons ficarem girando aqui eternamente. Porque se eles ficarem girando, em algum momento eles vão perder energia. E quando eles perderem energia, eles vão bater de encontro ao núcleo. Porque cargas opostas se atraem, certo? Carga negativa ia atrair a carga positiva e por aí vai. E aí o que acontece? O modelo de Rutherford fazia muito sentido, mas aí em 1913, olha a diferença de um ano, 2 aninhos que se passaram, o Bohr, um outro cientista, este carinha aqui, ó, Niels Bohr, ele resolveu fazer um experimento e melhorar a teoria do Rutherford, ok? Então olha só, ele fez o seguinte, ele deduziu que um átomo tem um conjunto de energia disponível para seus elétrons, isto é, energia de um elétron em um átomo é quantizada. Então, todo elétron tem uma quantidade específica de energia que ele fica lá no núcleo, na eletrosfera, rodando ao redor do núcleo, ok? Então, pensa comigo. Esse elétron aqui está na camada 1, é o nível 1, que ele vai chamar de K. Por que ele não começou pelo A? Também não sei, mas ele começou pelo K. E é o seguinte, pessoal, no nível 2, o elétron já tem maior energia, porque ele está numa segunda camada, uma camada mais longe do núcleo, ok? No nível 3, o elétron já está na camada M, que já está com mais energia, porque está mais longe do núcleo. No nível 4, que é o nível N, ele vai estar com uma energia bem maior. E aí por diante, M, N, O, P, Q e por aí vai, ok? E é o seguinte, ó, esse elétron ele fica girando ao redor do núcleo nessa energia quantizada eternamente, sem perder ou ganhar. Então esse cara ficaria girando aqui, esse cara ficaria girando aqui e nunca sairia do lugar, ok? Beleza, mas não faz muito sentido você ficar só girando aqui, né, pessoal? E se eu pudesse dar energia para esse elétron? Então, ele fez esse experimento. Ele pensou nisso, eu queria eu ter pensado nessa coisa. Eu vou fazer um exemplo para vocês, vai ficar bem mais fácil de vocês entenderem. Pensa comigo, ó. Você tá lá na baladinha, curtindo a festinha de aniversário de alguém, e aí você fica de boas. Mas se você tomar um energético, isso mesmo, um energético, nada de bebida alcoólica, galera, vocês ainda não podem. Se vocês beberem um energético, o que vai acontecer com a energia de vocês? Vocês vão ficar com mais energia, ou seja, vocês vão sair daquele nívelzinho de energia que vocês estavam e vão passar para um nível maior de energia. Então imagina que o meu elétron saiu aqui, ó, do nível 1 e foi lá para o nível 4. Só que o efeito do energético não fica para sempre, na verdade. Em determinado momento você vai perdendo essa energia e você volta para o estado que você estava, que é o seu estado fundamental. Então imagina o seguinte, um elétron que saiu da camada 1 foi para a camada 4. E depois ele teve que retornar para a camada 1, porque ninguém vive de alegrias, né, galera? Então, retornou para a camada 1. Acontece que a energia que ele ganhou, ele vai devolver. Só que ele vai devolver isso de uma forma... Olha só, olha isso aqui, ó, a setinha descendo, olha, retornando da camada 5 para a camada 2. Ele vai devolver essa energia na forma de luz. E a gente consegue ver isso em cores diferentes. É por isso que, por exemplo, a gente consegue ver aquelas letreiros de neon e por aí vai. A gente dá energia para o elétron, a lâmpada funciona desse jeito, pessoal. A gente dá energia, o elétron vai para uma camada superior, que é bem de maior energia, e quando ele retorna, ele libera essa energia na forma de luz, que a gente enxerga, que a gente consegue ver, ok? Então, ó, pessoal, ele fez um melhoramento, ele melhorou a teoria do Rutherford, e ele disse que os elétrons tinham energia suficiente. Tá bom, parou aí? Não, pessoal, tem mais teorias, mas a gente vai parar aqui por agora no Bohr, porque ele trouxe informações importantes. Ok? Então, ó, daqui pra frente ainda tem outras teorias que explicam como funciona um átomo. Mas a gente vai parar por aqui por enquanto. E eu vou passar algumas características para vocês.
algumas coisas importantes, ok? No átomo, a gente tem o número Z, que é chamado de número atômico ou número de prótons. Então, ó, daqui para frente, a gente vai estudar a tabela periódica, certo? E aí você vai reparar que na tabela periódica eu tenho o número atômico 1, 2, 3, 4, 5, 6, sempre seguindo a sequência, ok? Então, ó, eu posso representar o número de prótons usando a letrinha Z ou a letrinha P, ok? O E significa número de elétrons. E quando eu tenho um átomo que está neutro, ou seja, não tem cargas positivas ou negativas, eu digo que o meu número de elétrons é igual ao meu número de prótons. Então, nesse caso aqui, ó, o número atômico do bromo, que é o Br, é 35. Então, significa dizer que ele tem 35 prótons. E como tá aqui, ele tá neutro, não tem informação nenhuma que tem um mais íon ou menos íon para dizer que ele é um íon, que ele é um cátion ou ele é um ânion. Quando é um cátion, você diz que tem carga positiva. Quando é um ânion, ele tem carga negativa. Como não tem nenhuma informaçãozinha sobre essa, eu digo que ele está neutro. Então, significa dizer que esse 35 também é um número de elétrons do bromo, ok? Outra coisa importante é a massa atômica. A massa atômica fica aqui em cima, pessoal, é o 81. Então, esse bromo aqui tem peso 81. E N é o número de nêutrons. Ele não vem indicado na figura, mas você tem essa formulazinha aqui maravilhosa para poder responder. Então, por exemplo, aí, ó, vamos dar descobrir quantos nêutrons tem o bromo. Eu pegaria o 81 e colocaria aqui no lugar do A. Pegaria o 35 e colocaria aqui no lugar do P. Ok? Eu teria que pegar esse 35 e passar para o lado de lá. E como aqui está positivo, ele vai passar para o lado negativo. Então, eu faria 81 menos 35. Ok? E aí eu chegaria à conclusão de que eu tenho 46 nêutrons no meu núcleo. Ok? Molezinha de ser respondido. Então, vamos dar sequência aí, ó. Outra coisa importante sobre os átomos que a gente precisa saber é o seguinte. Existem 3 classificações para eles. São os isótopos. Eles possuem o mesmo número de prótons. Repara, isótopos, ó o Pzinho aqui, ó, P de prótons, ok? Iso significa igual. Então, ó, mesmo próton, ok? Igual em número de prótons. Tem os isótonos, que são com N, então, o mesmo número de nêutrons, e os isóbaros, que tem nada a ver com nada, que é o mesmo número de massas, ok? Então, se eu falasse para você assim, eu tenho um elemento que tem 46 nêutrons, eu diria que esse elemento é isótono do bromo, porque ele tem a mesma quantidade de nêutrons que o bromo, ok? Tranquilo, né, pessoal? Então vamos fazer um exercício e tentar tirar o maior número de dúvidas possível, fazendo no livro e fazendo na atividade online, pra gente não ter problema com essas questões, ok?